Olá, tudo bem? Bem-vindo a esse boletim da vida sobre como brincar constrói a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. Acho que a melhor forma de começar é me apresentando. Eu sou a Patrícia Marinho e junto com a Patrícia Camargo, que vai aqui falar daqui a pouco com vocês, a gente é fundadora do Tempo Junto, um projeto que nasceu com o objetivo de conscientizar os pais sobre a importância do brincar e dar soluções práticas para que você aí, consiga colocar brincadeiras com seus filhos no dia a dia. A ideia hoje é a gente falar sobre como brincar está relacionado com essas habilidades, essas inteligências interpessoais e intrapessoais que o Murilo fala no seu boletim da vida. E aí, como vocês são alunos do Cri-Cri-Cri, eu estou partindo da premissa que vocês viram a aula do Murilo, eu vou começar do mesmo jeito que ele sempre começa, que é Start with a Why. Vamos começar com o porquê. Sou fãzona do Simon Sinek também, e eu acho que é super importante vocês saberem por que a gente está conversando, o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, eu acho que o principal ponto de partida dessa aula é a gente ter consciência e concordar, e a essa altura eu acho que vocês concordam, que a gente tem um papel fundamental na vida dos nossos filhos. E esse papel, gente, a gente não nasce pronto. A gente não nasce pronto para ser pai. Ser pai é algo que a gente sabe colocar a criança no mundo, ser pai e mãe, mas efetivamente exercer o papel de educar e desenvolver essas crianças é algo que a gente não nasce sabendo. Mas a gente pode saber, a gente pode desenvolver. Eu tenho uma frase que eu acho que do Sir Ken Robinson, que é um cara que eu admiro pra caramba, lá naquele TED Talk famoso que ele tem sobre a escola, mata a criatividade das crianças, ele fala uma coisa que eu concordo 100%. Nosso trabalho é ajudar as crianças para tirar proveito do futuro. Nosso trabalho é fazer as crianças terem um futuro melhor. Nosso trabalho é fazer com que elas estejam preparadas para serem o máximo que elas podem ser no futuro. Vocês concordam com isso? Eu trabalho todo santo dia para tentar fazer com que as minhas filhas tenham as habilidades necessárias para esse futuro. Porque assim, às vezes é fácil a gente falar com o que a gente quer para os filhos, eu quero que eles sejam felizes, mas posso falar uma coisa? A gente não vai conseguir garantir a felicidade das crianças. Pelo contrário, elas vão ter tristeza, elas vão sofrer, tá além da nossa capacidade a questão de conseguir assegurar que eles vão ser felizes. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode ajudar as crianças a conseguir desenvolver todo o seu potencial. E se elas souberem desenvolver o seu potencial, se elas souberem inclusive ter resiliência para enfrentar os problemas, elas vão conseguir trabalhar e aproveitar esse futuro e ser o melhor que elas podem ser, né? E aí, quem que são essas crianças que vão conseguir aproveitar o futuro? Eu trouxe da aula do Murilo também uma frase que eu adorei da Maria Montessori, que é: a gente vai ter uma criança preparada para o futuro se ela for uma criança confiante, independente, de espírito livre e criativa. E aí, o que faz, a gente hoje em dia conseguir ter uma criança capaz de ser criativa, de espírito livre, independente? Quando a gente fala de criança, principalmente na primeira infância, de 0 a 6 anos, a resposta para isso é brincar. Brincando, a criança se desenvolve do ponto de vista social, emocional, cognitivo e motor. Todas as habilidades possíveis são desenvolvidas com a brincadeira. Então, por que eu estou aqui hoje? Porque eu quero mostrar para vocês como brincar com seus filhos pode fazer diferença nessa questão de desenvolver duas habilidades que são tão importantes para esse futuro maluco que a gente está vivendo, que a gente ainda não entende como vai ser. Maluco, mas ao mesmo tempo mágico, encantador. Eu adoro estar vivendo essa mudança de era. Então, como é que a gente pode usar a brincadeira com os nossos filhos para conseguir ajudar eles a enfrentar e serem campeões nesse futuro? Então a gente vai passar a próxima hora mostrando para você como a brincadeira está super vinculada com o desenvolvimento da inteligência intrapessoal e interpessoal, que são duas das inteligências, das habilidades que o Murilo defende no Boletim da Vida e que a gente quer mostrar a você como você consegue desenvolver sozinho, em casa, brincando com seus filhos. A gente está vivendo o que os especialistas estão chamando de infância acelerada. O que é essa infância acelerada? De um lado, a gente tem uma série de descobertas da ciência nas últimas 2, 3 décadas, mostrando como se desenvolve o cérebro da criança, essas informações vão para a mídia e a gente acaba pressionado, meu Deus, se não fizer um curso de robótica aos 2 anos de idade, meu filho não vai dar ruim, não vai dar certo, vai dar ruim, né? Isso é um dado. De outro lado, a gente tem os pais, eu, você, todo mundo ocupado, vai sem tempo. Como é que a gente resolve esse problema em geral? Enchendo a agenda da criança de atividades dirigidas que tem principalmente, em sua maioria, estímulos que são direcionados. A criança tem uma hora para começar, uma hora para acabar e tem aquele período para cumprir uma determinada atividade.
essa infância acelerada tirou o tempo de brincar das crianças. E a gente faz isso na melhor das intenções, a gente realmente acha que, nossa, se ela não tiver numa oficina maker aos 2 anos de idade, vai ter um problema, né? Você descobre a cada hora tem um curso novo, uma oportunidade nova que a gente pode fazer e se a gente não aproveitar, vai ser ruim. Só que o que acontece, gente? Será que as habilidades cognitivas, será que as habilidades que estão vinculadas ao mundo acadêmico são realmente as mais importantes? O Murilo já falou a beça sobre isso, não é à toa que a gente tem um boletim da vida mostrando as 17 inteligências, as 17 habilidades que a gente tem que desenvolver na vida. Não adianta a gente ficar super valorizando o lado dirigido, o lado cognitivo da criança. A inteligência vai muito além disso. Tem uma outra frase do Sunken Robinson, que você viu que eu sou chat, né, gente? Toda hora eu tô aqui citando. Quem não viu até agora o TED Talk dele sobre a escola mata a criatividade, por favor, veja, que é fundamental. O que ele fala? Minha convicção é que a criatividade é tão importante na educação quanto a alfabetização. Eu concordo 100% com isso. Inteligência, gente, a gente já sabe hoje em dia, é uma coisa variada, dinâmica e distinta. Todo mundo tem a sua, todo mundo tem um talento que vai se desenvolver de maneiras diferentes, dependendo de como a gente vai estimular esse desenvolvimento. E dentro dessas inteligências todas que tem, 2 se destacam profundamente hoje em dia, na nossa opinião: a intrapessoal e a interpessoal. Porque se a gente quiser crianças fazedoras, crianças capazes de pegar as vidas na rédea e ir para frente, criar o seu próprio futuro, a gente precisa fazer com que elas tenham estrutura social e emocional para isso. A gente precisa que elas tenham habilidades que vão além de simplesmente saber obedecer regras, saber ter um determinado conhecimento. Que para e pensa, gente. No mundo de hoje, em que a gente tem informação a um botão, né? Se você clica um botão, você tem uma resposta à sua pergunta no Google. Eu lembro da época da minha época da escola, que eu tinha que gravar tabela periódica. Imagina, faz o menor sentido. Tudo que envolve decoreba hoje em dia, já não fazia no passado, né? Mas hoje faz menos sentido ainda se eu vou ali, pergunto pro Google e ele me responde. Então eu preciso muito mais me preocupar em dar estrutura para a criança conseguir aprender, e isso vem nas habilidades sociais e emocionais, do que efetivamente com o lado cognitivo do que ela vai aprender. Então a partir de agora eu quero falar com vocês especificamente sobre isso, sobre a inteligência intrapessoal e interpessoal, que lá no Tempo Junto a gente chama de habilidades socioemocionais. Sendo o que a gente chama de habilidades emocionais? Autoconhecimento, autocontrole, regulação das emoções, são alguns exemplos do que tem por trás disso. E do ponto de vista social, ser capaz de se relacionar com o outro, respeitar diferenças, se colocar no lugar do outro, ter empatia, esse conjunto de habilidades que são fundamentais nesse mundo de mudança. Aliás, o Wendel tem uma outra coisa que eu ia comentar que eu esqueci. Ele fala, não é que a gente está vivendo uma era de mudança, a gente está vivendo uma mudança de era. E eu também concordo 100% nessa mudança de era que a gente está vivendo. As habilidades socioemocionais são mais importantes do que nunca. Agora, não sei se aconteceu isso com você. Pelo menos na minha história de vida de maternidade, eu sempre tive preocupações, aliás, sempre não, porque agora já mudou, mas ao longo do tempo, as minhas preocupações estavam muito mais dirigidas para outro lado do desenvolvimento das crianças do que efetivamente para esse lado socioemocional. Então, por exemplo, na gravidez, eu lembro que eu passei o tempo todo da gravidez muito mais preocupada com um enxoval, sabe? O que a criança vai ter, quantas roupinhas precisa, do que efetivamente em me preparar para ser a melhor mãe daquela criança. Eu li o que esperar enquanto você está esperando, Encantadoras de Bebês, eu li tudo isso. Mas era muito mais uma função de o que essa criança precisa ter do que qual é o meu papel, no que essa criança precisa ser. Depois a criança nasce e a primeira grande referência que você tem na vida da criança é o pediatra, né? Você vai lá no pediatra, em geral, o que acontece? Se a medida do cérebro tá, né, mede lá a cabeça tá ok, o peso, a altura tá ok, tá bem naquela curva, e todos os sinais aí de desenvolvimento motor estão ok, né? A criança tá levantando a cabeça, tá segurando o pescoço, tá conseguindo sentar, né? Se ela tá passando por esses marcos, você fica também tranquilo. E depois você tem uma outra referência que é a busca da escola, que em geral se associa a escola como aquele lugar onde a criança vai aprender a ler e escrever, e se ela puder sair da educação infantil, entrar na alfabetização já lendo, é melhor. Que tem uma especialista que eu adorei, falou uma frase ótima, que está tendo a inflação da educação. Você quer que as coisas aconteçam no ano anterior, né? Então é a alfabetização, o primeiro ano, que seria o ano de ler, a começar a aprender a ler e escrever, né? Você tem o primeiro e o segundo ano para isso, a gente já está preocupado se ela chega pronta para ser alfabetizada. Enfim, mais um exemplo daquela distorção, que não deixa de ser irônica, da gente estar
vou praticamente voltando na história da infância e tá querendo que os nossos filhos pequenos sejam mini adultos, né? Porque se eles estão pequenos, já precisam saber 3 idiomas, já precisam tocar violino, já precisam saber de robótica, é quase como se a gente estivesse querendo, ironicamente, de novo, com a melhor das intenções, criar um mini adulto naquela criança que nem chegou na idade escolar ainda. Então, quando a gente pensa em toda essa questão de enxoval, desenvolvimento físico-motor, aprender a ler e escrever, quem é que está efetivamente te ensinando a ler as habilidades socioemocionais das crianças, né? Como é que você identifica o que seu filho é ou não é capaz de fazer em termos social e emocional? Parou para pensar nisso? A gente acaba tendo algumas referências, por exemplo, do tal do 2 anos terríveis, né? O Terrible Two. Ai, nossa, toda criança passa uma fase, né? A fase dos 2 anos terríveis, mas fica tranquila, vai passar. Posso dar uma notícia? Se prepara. Não vai passar. Simplesmente não é assim, tem uma fase e passa. Não passa. As crianças não nascem com autocontrole, elas não nascem capazes de controlar suas emoções, elas precisam aprender. Como é que a gente sabe, então, que a gente pode ajudar a criança a superar o Terrible Two e todos os outros desafios sociais e emocionais que ela vive? A gente sabe que a gente pode ajudar a partir do momento que a gente reconhece que a criança não nasce com essas habilidades prontas, que elas são desenvolvidas com o tempo. Eu aprendi sobre isso, na primeira vez que eu vi sobre essa questão de que, Terrible Two não vai passar, foi quando eu fiz um curso chamado Liderança Executiva e Desenvolvimento da Primeira Infância e tive uma aula com esse cara aqui, que é o Charles Nelson, lá do Centro de Desenvolvimento da Criança de Harvard, e ele trouxe uma matéria chamada Funções Executivas. Já ouviu falar em funções executivas? Então, eu nunca tinha ouvido falar. Então, na minha primeira aula que ele começou a explicar sobre isso, eu fiz assim. Interessante, mas pera, como assim? Funções executivas, gente, são habilidades que a gente desenvolve no cérebro e que a gente usa na vida adulta para a gente conseguir operar na vida, para a gente conseguir ser profissionais, pessoas capazes de executar tarefas e executar essas tarefas de bem. As funções executivas são divididas em 3 grandes habilidades. A primeira chama-se memória de trabalho. O que é isso? É aquilo que permite você armazenar, relacionar e pensar em informações no curto prazo. Basicamente é aquilo que faz com que você está fazendo uma tarefa, você é interrompido, faz um outro assunto e você consegue voltar para aquela tarefa original. Ou então você tem aquela lista de atividades para fazer e você sabe o que caixinha na sua cabeça você pode recorrer para desenvolver cada uma daquelas atividades. Você tem um telefone decorado para conseguir ligar para uma pessoa, você sabe a senha do banco para conseguir fazer uma operação bancária, você lembra das informações necessárias para dar uma palestra. Isso tudo é a memória de trabalho. Um outro conjunto de habilidades chama-se flexibilidade cognitiva ou pensamento flexível, para ficar mais fácil, que permite mudar de perspectiva no momento de pensar e agir e considerar diferentes ângulos na tomada de decisão. Ou seja, é a capacidade que a gente tem de, eu estou numa rota, eu planejei uma determinada rota, eu planejei resolver um problema de um jeito, eu planejei chegar na minha casa por um caminho, alguma coisa acontece no meio do caminho e o meu plano original não dá certo. Eu preciso replanejar, preciso ter um novo jeito de resolver aquele problema ou de encontrar a solução. Essa capacidade de encontrar novas maneiras de resolver uma situação é o pensamento flexível ou flexibilidade cognitiva. E o terceiro grupo de habilidades que a gente tem nas funções executivas é o controle inibitório, ou seja, aquilo que possibilita controlar e filtrar pensamentos, ter domínio sobre atenção e comportamento. É aquilo que faz com que a gente não deixe a raiva dominar a gente, que mesmo quando a gente está distraído, tem barulho em volta, você consegue ler um texto, ou seja, você consegue produzir sem deixar as emoções virem à flor da pele e fazer com que essas emoções eventualmente te paralisem ou o medo não te deixe explorar, por aí vai. Então, quando a gente pensa em memória de trabalho, pensamento flexível e controle inibitório, são justamente os 3 grupos de habilidades que a gente não nasce pronto. As funções executivas, elas precisam ser desenvolvidas. E aí, como é que uma criança se desenvolve e desenvolve em conjunto as funções executivas? Acho que tem que abrir um parênteses aqui importante para a gente ter um mínimo de conhecimento sobre arquitetura cerebral, como é que o cérebro efetivamente se desenvolve. Então tem uma figura aqui que a gente acha ótima, que é essa figura da casa. Então imagina que o nosso cérebro, que comanda todas as nossas funções, né, fisiológicas, cognitivas, motoras, sociais, emocionais, ele é como se fosse uma casa. E o que você constrói primeiro na sua casa quando você vai construir uma?
Você faz primeiro a base, a fundação, o suporte em cima da qual a casa vai estar em pé, né? Então você faz a base e faz o alicerce. No cérebro das crianças, o que acontece? Primeira base do desenvolvimento cerebral é você ter afeto e você ter estímulos. Ou seja, o nosso cérebro nasce cheio de neurônios, tá? Tem lá milhões e milhões de neurônios. O que acontece para a gente poder conseguir aprender as coisas? A gente precisa que esses neurônios se conectem, são as sinapses. O que faz as sinapses acontecerem? Os estímulos. 90% das conexões cerebrais são estabelecidas até os 6 anos. Então é por isso que a gente fala que até os 6 anos a gente faz a base do desenvolvimento cerebral. É em cima do qual todo o resto vai se desenvolver. E se a gente não fizer uma boa base, o que vai acontecer? A casa não fica em pé. Lá na frente vão aparecer doenças emocionais, vão aparecer quadros de vício, de depressão, etc. Vai aparecer a incapacidade de trabalhar completamente. Então toda a sua inteligência emocional, a capacidade de trabalhar, relacionamento, autoestima, estudo, raciocínio, tudo isso se desenvolve a partir dessa base que a gente tem na infância, principalmente até os 6 anos, né? Então, se vocês terem uma ideia, uma criança nessa fase faz, gente, 700 sinapses por segundo. Você imagina que o cérebro da criança é aquela coisa assim, fazendo milhares de conexões. O que são essas conexões, né? Tem uma outra figura importante, uma figura importante para a gente poder entender esse assunto, que é como se a gente estivesse falando de janelas de oportunidade. Então aqui a gente tem um marco dos 5 primeiros anos de uma criança. E aí a gente tem as funções cognitivas superiores, a linguagem e as capacidades sensoriais. Então essa primeira curva aqui, ó, são as capacidades sensoriais, que a Maria Montessori fala tanto sobre as crianças começam a entender o mundo a partir dos sentidos, né? Então a criança nasce com a audição e a visão praticamente prontas e vão desenvolvendo o olfato, o tato, o paladar, de forma que até o final dos 5 anos isso está completamente desenvolvido. A linguagem é uma outra dimensão, ó, que tem um pico que acontece aqui entre 1 até os 3 anos de idade, quando a criança consegue realmente aprender a falar bem. E tem as funções cognitivas superiores que demoram um pouco para desenvolver, como por exemplo a capacidade de abstração, de você poder falar com a criança sobre uma emoção, de entender alguma coisa abstrata. Nenhuma criança pequena, até os seus 4, 5 anos, sabe o que é isso, abstrair, né? Ela começa a aprender a fazer isso a partir dos 5, 6, 7 anos de idade. E aí, nesse processo, então, de que a gente está formando a base do cérebro, primeiro com as capacidades sensoriais, depois com a linguagem, depois com as funções cognitivas superiores, a gente precisa entender de que forma esse desenvolvimento acontece. E aí a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal trabalhou junto com o Instituto Frameworks para trazer algumas metáforas de como a gente pode entender esse desenvolvimento do cérebro. E tem são 5 metáforas ao todo, eu trouxe 2 aqui que são mais importantes. A primeira é das cordas de aprendizado, que fala o seguinte: o aprendizado acontece quando o cérebro entrelaça diferentes tipos de habilidades físicas, cognitivas, emocionais e sociais. Essas habilidades são como os fios de uma corda. Quanto melhores forem tecidos, mais forte e duradoura será a corda do aprendizado. Então imagina, gente, que para aprendizagem acontecer, você está tecendo um fio, ele tem 4 cordas. A aprendizagem de fato só acontece se você consegue tecer, ó, emocional, social, cognitivo, motor. Emocional, social, cognitivo, motor. Tudo equilibrado. Se você superestimula cognitivamente a criança e não dá estrutura social e emocional para ela, lá na frente ela não sabe se comportar, ela não sabe decorar, ela não sabe trabalhar com os amigos. Se você supervaloriza o social, mas você também não se preocupa com o cognitivo, lá na frente ela tem atrasos em referência ao que é estabelecido como norma. E por aí vai. Então toda aprendizagem tem que ter esse equilíbrio de 4 coisas. E sabe qual é a principal interação, a principal coisa responsável por fazer essa aprendizagem, esse entrelace acontecer nos primeiros anos de vida da criança? A gente está aqui falando da primeira infância, né, dos 0 a 6 anos. Uma outra metáfora super importante para a gente entender que é a do bate-bola. A criança, gente, precisa do adulto para se desenvolver. Olha o que essa metáfora fala. O cérebro das crianças pequenas se desenvolve através do relacionamento recíproco entre criança e adultos. As crianças passam a bola na forma de vocalizações, gestos ou palavras e os adultos devolvem, sintonizando com a criança. Então, é assim, ó, se você é um adulto, está perto de uma criança, desde que ela nasce, que ela começa a fazer os primeiros balbucios, quando ela balbucia e você começa a reagir àquilo, a sorrir, a nomear os objetos, a apontar, dar nome, a partir dessa interação, desse bate-bola de deixa a criança liderar
entende o que ela está fazendo e trabalha a partir daí, é isso que vai fazer as tais das conexões. A criança vai começar a entender, pera, então tem uma palavra para isso? Pera, se eu deixar cair alguma coisa eu posso pegar de novo? Se eu esticar meu braço eu consigo segurar? Ele vai desenvolvendo essas habilidades a partir da orientação que o adulto dá. Uma criança sozinha não vai conseguir fazer isso, ela precisa da interação com o outro. Nós somos seres sociais e com essa interação com o adulto que a gente consegue fazer com o bate-bola o desenvolvimento acontecer. E aí volto, depois desse parênteses gigante aqui sobre a questão do desenvolvimento cerebral, né, como é que o cérebro da criança se desenvolve, e a gente trazendo então esse papel do adulto, eu trago um ponto que faz a pauta voltar para o brincar, que é, às vezes a gente está no cotidiano esquecendo de uma coisa super básica na relação com os nossos filhos, gente, que é construir o prazer da relação. Infelizmente, eu trabalho com o Tempo Junto, eu tenho milhares de seguidoras, eu ouço tanto todo dia as pessoas reclamando de tão cansadas, tão estressadas, é difícil cuidar dos filhos, tem muita coisa para fazer, não tem tempo para as crianças. Então acaba que aquilo que deveria ser uma relação absolutamente prazerosa vira um transtorno, assim, eu tô cansada para os meus filhos, eu não tenho tempo para os meus filhos, Patrícia, o que eu faço, né? E eu costumo responder dizendo, olha, mesmo que você tenha pouco tempo, você precisa trazer para o seu tempo o prazer da relação. Porque sabe o que acontece, gente? Olha que frase incrível de um livro que eu amo, chamado Einstein Também Teve Tempo para Brincar, da Kathy Hirsch-Pasek e Roberta Golinkoff. Dedicar tempo para desfrutar os filhos, para brincar com eles e conversar sobre o que se passa em seus mundos é o melhor que os pais podem fazer pelo desenvolvimento social e emocional dos seus filhos. Então, o meu chamado para vocês aqui é, se a gente quer falar de desenvolvimento intrapessoal e interpessoal, de habilidades socioemocionais, se preferir, a principal coisa que a gente tem que se preocupar a fazer no dia a dia é voltar a ter prazer na relação com a criança ou encontrar esse prazer e conseguir brincar e conversar com nossos filhos no nosso dia a dia e a partir daí a gente dirigir o crescimento para que elas possam tirar, para que a gente possa cumprir aquele trabalho que o Sir Ken Robson falou no início, que eu assumi para mim, que é como eu posso ajudar as minhas filhas a tirar proveito do futuro. Então, para falar um pouco mais sobre o papel da brincadeira em todo esse contexto, a Paty Camargo. Oi, tudo bem? Eu sou a Paty Camargo, a Patrícia Marinho já falou sobre mim lá no começo dessa aula, nós estamos juntas no Tempo Junto, e hoje a gente está aqui mostrando como a brincadeira é muito importante para o desenvolvimento da relação interpessoal e intrapessoal do seu filho, ou a socioemocional, como a gente está chamando aqui nessas aulas. A Paty terminou a aula falando do prazer que a relação do brincar dá para você e para o seu filho. Eu vou voltar nesse assunto já já porque ele é muito importante. Mas eu queria começar falando da brincadeira como um canal de comunicação. O que é isso? Pois é, a brincadeira é um canal de comunicação entre você e o seu filho. É o canal, eu posso dizer, de comunicação entre você e seu filho. Desde que ele nasce, desde bebê, o brincar, a relação de brincadeiras que você faz com o seu filho já é a comunicação que você estabelece com ele. E é assim que ele se comunica com você. Brincar é como o seu filho fala para você o que ele acha das coisas, como ele vê a vida, como ele está entendendo o que está acontecendo com ele. Tudo isso ele fala pela brincadeira. Existe uma especialista que se chama Patrícia Garcia, ela é psicóloga e eu gosto muito dessa frase que ela disse numa entrevista lá no blog do Tempo Junto. Ela fala que brincar é a chave de ouro para entender os seus filhos. Eu amo essa frase porque ela resume tudo que a gente fala quando brincadeira é comunicação. A brincadeira é uma chave de ouro e é com ela que você vai entender o seu filho no seu dia a dia. Vou te dar um exemplo. Seu filho começa bebezinho ainda. Ele começa a brincar e olhar para aquilo que você está mostrando para ele. Às vezes você está mexendo com a mão e ele está olhando para sua mão. Ele está mostrando para você o que está interessando a ele. Se você anda com seu filho bebê no colo e você mostra coisas para ele e vai falando aquilo que ele está vendo, você vai perceber que alguma coisa chama a atenção dele. A brincadeira de cuti, achou, sabe? Cuti. Achou? Essa mesma, brincadeira super simples. O seu filho está comunicando para você que ele está gostando, que ele está feliz, ou não. Se ele vira para o lado e não quer mais brincar, ele já está dizendo para você que acabou, que não está afim. Quer outro exemplo? Desenho.
Criança adora desenhar. E é através do desenho que ela representa muito do que ela está imaginando, do que ela está pensando, do que ela está entendendo. Mais um outro exemplo para vocês. Você já viu seu filho brincando de imaginação? De inventar uma história, de inventar uma cena? Se você prestar atenção, você vai ver que ele reproduz aquilo que ele acha de você, por exemplo. É isso aí. Você vai saber o que seu filho acha de você quando você observá-lo brincando de papai e mamãe em casa, brincando de casinha. Quando ele brinca de trabalho, ele vai reproduzir o que ele acha do seu trabalho. Será que seu filho fica brincando de trabalho no computador? Olhando no celular? Como é que ele brinca de imaginação? Esse é o principal canal de conversa entre você e o seu filho. Tem uma outra coisa muito legal. É o jeito que eles vão te entender. Às vezes a gente pensa que o nosso filho vai entender aquilo que a gente fala, a nossa falação, o nosso falatório. Mas eu vou contar uma novidade para você. Não entende. E a gente fica irritado porque a gente fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 200 vezes. E a gente pensa, meu Deus, ele não tá entendendo o que eu tô falando. É isso aí, ele não tá entendendo o que você tá falando. A habilidade de entender o diálogo, a conversa, chega mais tarde para as crianças. Em geral, depois de 7, 8 anos. Antes disso, é realmente difícil para a criança compreender todo o raciocínio que está por trás de um diálogo, ainda mais de um diálogo e uma conversa de adulto. Então, a melhor forma que você tem para explicar alguma coisa para o seu filho, para conversar com ele, é brincando, é usar brincadeira para você manter essa conversa e contar alguma coisa que você queira, ensinar alguma coisa que você queira, ou de repente corrigir uma atitude que você não quer que seu filho repita. Vou te dar mais um exemplo. Estava falando agora de brincadeira de imaginação, né? Então, pega essa brincadeira de imaginar, cria uma cena em que aconteça aquilo que você quer ensinar para o seu filho. E aí você usa bonecos, pode ser fantoche, pode ser os bonecos do seu filho, e com os bonecos você faz aquilo acontecer. E você faz os bonecos reagirem da forma como você gostaria de conversar com seu filho. Você vai perceber como é muito melhor e ele vai entender muito mais fácil e muito mais rápido o que você está querendo ensinar para ele. Então, usar a brincadeira como conversa para que seu filho te entenda é uma forma ótima, fundamental de comunicação. E tem uma outra coisa que eu vou te dizer. Brincar é muito melhor do que conversar com a TV e conversar com o celular ou com o computador. Às vezes a gente deixa os nossos filhos aprendendo, entre aspas, assistindo a TV, aprendendo, olhando o celular, olhando o computador. Nessa hora ele está adquirindo informação, isso sim, tem a informação da TV. Mas a TV, os aparelhos tecnológicos não conversam com seu filho, não brincam com seu filho, não interagem com seu filho. Então ele não aprende na realidade, ele só tem a informação passando de um lado para o outro. Vamos combinar também que é muito melhor para você ter essa relação com seu filho através da brincadeira do que através da televisão ou através do celular. Beleza? Bom, eu falei um pouco agora da brincadeira como comunicação, né? Que ela é um canal de comunicação para o seu filho e quanto isso é legal para vocês se entenderem. Tanto o seu filho te entender quanto você entender seu filho. Mas a brincadeira também tem um outro componente que é muito importante, inclusive para a gente adulto e que a gente não percebe. A brincadeira faz bem pro adulto. Sabe aquela relação prazerosa que a Patrícia falou um pouquinho antes na aula? Então, brincar faz bem pra gente também, não só para as crianças. Por que brincar faz bem para vocês? Vou explicar. Olha só, vê se você não concorda comigo. Brincar desestressa. Qual foi a última vez que você brincou de verdade? Qual foi a última vez que você se jogou numa brincadeira de corpo e alma, que você realmente curtiu a brincadeira? Você se lembra? Pois eu tenho certeza que você vai se lembrar que esse foi o momento que depois que acabou a brincadeira, você estava assim, desestressado. A brincadeira tira o peso do ombro da gente, essa seriedade que a gente tem que ser no dia a dia, socialmente, como adulto, e a gente passa um pouco a ser como a gente mesmo é. A gente fica mais tranquilo, mais relaxado. Então assim, brinca porque é um excelente remédio para o estresse do dia a dia. Outra coisa que acontece quando a gente brinca, a gente também se capacita.
A gente estava falando no começo dessa aula como a brincadeira é importante para o desenvolvimento socioemocional das crianças. Socioemocional, cognitivo, motor, a brincadeira desenvolve as crianças em todos esses aspectos. Mas sabe que a brincadeira também desenvolve a gente e continua nos capacitando mesmo depois de adultos? Por acaso você não participou em alguma vez no seu trabalho, talvez, ou em algum grupo que você participe de dinâmicas? Já brincou de dinâmica? Pois é, dinâmica é o nome de adulto da brincadeira. As dinâmicas hoje são usadas em várias empresas para capacitar os seus funcionários, para capacitar as pessoas que trabalham com eles, por exemplo, com criatividade, por exemplo, com inteligência emocional, com relacionamento entre as pessoas, com gestão de pessoas, com capacidade de resolver problemas. E muitos cursos e treinamentos que existem hoje no mercado sobre isso, as dinâmicas são um papel fundamental, elas formam um papel fundamental no curso. É através da dinâmica que ela capta aquilo que ela pegou no curso e transforma e leva para si mesma. Brincar. Então, brincar, você também vai continuar se capacitando. Você vai aprender a se comunicar, você vai treinar sua capacidade de criatividade, você vai conseguir resolver problemas que aparecem no brincar, você vai trabalhar também a sua função executiva, o seu controle inibitório, na hora de ganhar ou perder o jogo. Porque às vezes a gente também fica incomodado quando a gente perde as coisas na vida, quando alguma coisa não dá certo. E quando a gente brinca, a gente também aproveita e treina essa capacidade para que a gente possa viver melhor em sociedade. Outra coisa que o brincar tem de bom produto, ele cria e mantém vínculos. Eu deixei esse pro final porque eu acho que essa é uma das partes mais importantes da relação da brincadeira com seu filho, do que traz de benefício para você como adulto. A partir do momento em que você brinca, você começa a criar uma relação, um laço com seu filho, um vínculo com seu filho, que se você mantiver, você vai ter esse laço e esse vínculo por toda a vida dele, passando pela adolescência e até chegando na idade adulta. Eu acho incrível quando tem pais e famílias que conseguem, por exemplo, ter um dia de jogo em família com os filhos já crescidos. Um momento em que todos eles sentam para brincar de mímica juntos. Vou contar um segredinho aqui. Quando eu era mais nova, em casa se reuniam os adultos e as crianças e a brincadeira da família era jogar mímica. Mímica de filme, mímica de música. A integração que existia nesse momento de brincar era incrível entre as crianças e os adultos, entre os adultos, e a gente acabava falando de filme, de música de época, e daí surgia N outros assuntos através da brincadeira. Então, essa forma, esse vínculo que você cria com seu filho, se você mantém através da brincadeira, você vai ter uma experiência muito diferente do que, por exemplo, se você não mantiver esse vínculo, e daí quando seu filho for um adolescente, você querer conversar com ele, você querer saber quem ele é, aonde ele vai, quais são os amigos, e ele não vai falar com você. Dificilmente esse diálogo vai se estabelecer de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fácil, porque vocês não mantiveram esse vínculo. E o brincar é esse fio condutor que vai manter esse vínculo da criança para o adolescente e até a idade adulta. Só que a realidade é a seguinte, a gente não tem tanto tempo assim para brincar. Não é verdade? O tempo de brincar é muito diferente, às vezes a gente não acha onde colocar a brincadeira no dia a dia com os nossos filhos, no meio de tanta coisa que a gente tem. Então a criança precisa sim ter tempo de brincar livre. O tempo que a criança leva para brincar é muito diferente do nosso tempo, do tempo do adulto. O nosso tempo do adulto se chama cronos. É uma palavra grega que define o tempo que é certinho, que está numa caixinha. É o tempo do relógio, é o tempo do calendário, é o tempo que faz com que a gente viva uma vida corrida no dia a dia. Esse é o tempo do cronos. O tempo da criança não é o tempo cronos. Ela não é regida por esse tempo. A gente chama o tempo, que é o tempo da criança, de aion.
Sabe o que é o Aion? É aquele tempo que acontece quando a gente está fazendo uma coisa muito legal, que a gente gosta muito e que parece que passou voando. Então, esse é o Aion. Porque a gente está tão envolvido com aquela situação, com aquela brincadeira, com aquela coisa legal, que a gente nem vê o tempo passar. Às vezes o seu filho está num caminho, você está andando com ele na rua e ele para olhar uma formiguinha. E aquela formiguinha, para ele, é tudo naquele momento. O tempo dele parou para que ele possa observar a formiguinha. Só que a gente, adulto, tem o tempo Cronos. Daí o que a gente faz? A gente fala, vamos menino, anda logo que a gente precisa chegar em tal lugar, senão a gente atrasa. Então uma coisa que é importante você saber é isso. O seu tempo é o Cronos. O tempo das crianças é o Aion. São tempos diferentes. E a gente precisa achar um equilíbrio entre esses dois tempos. As crianças precisam realmente ter esse tempo um pouco maior para brincar, um pouco maior na agenda delas, para que elas possam curtir a brincadeira e para que realmente a brincadeira aconteça. Uma brincadeira não acontece assim, de uma hora para outra, não. A criança precisa ter o tempo para desenvolver esse brincar e para encerrar o brincar. Eu acabei de falar que precisa ter um pouco de tempo na agenda, né? A Patrícia já tinha falado sobre isso também e eu vou repetir. A agenda é uma amarra, às vezes, na nossa vida. Mas a gente consegue, sim, abrir espaço na agenda para que a gente consiga brincar com as crianças e para que as crianças consigam brincar. Então, a gente precisa realmente olhar para a agenda dos nossos filhos, ver se todas aquelas atividades que estão ali são realmente significativas e importantes e abrir espaço para que a brincadeira possa acontecer, para que tenha o tempo da brincadeira para as crianças. Então isso é uma coisa, a gente está falando de agenda dos seus filhos, das crianças. E a sua agenda, como é que tá? A sua agenda, como é que fica? A gente não quer que a brincadeira seja uma atividade que vai ficar lá no fim do dia uma obrigação na sua agenda. Sabe depois que você já fez tudo que tinha que fazer, tá cansado, o dia acabou e você olha e fala assim, ainda tenho que brincar com meu filho? Então esse ainda tenho que brincar com meu filho não vai fazer a brincadeira ser desestressante, ser criativa, ser boa para você e para sua relação com o seu filho. Não vai. Então a sua agenda também precisa ter espaços para brincar no dia a dia, na sua rotina, no seu cotidiano. Ah, Paty Camargo, ok, mas como é que eu vou fazer isso? A minha agenda é lotada. A do meu filho eu até consigo liberar os espaços para ele brincar, mas a minha não, a minha é lotada. Vou dizer para você que uma das coisas que a gente pode ter é aproveitar as janelas, as brechas, as oportunidades do dia a dia na agenda que sempre aparecem e a gente pode encaixar o brincar ali. Quer um exemplo? O caminho da escola para casa e da casa para a escola do seu filho. Como é que você faz? É a pé? É de carro? É dentro de um ônibus ou de um transporte público? Em qualquer uma dessas situações você pode acrescentar uma brincadeira nesse caminho. O caminho vai ficar muito mais divertido e você vai ter essa brecha, esse tempo na sua agenda para brincar com seu filho. Você pode brincar de cantar, se você estiver no carro. Você pode brincar de guerra de polegar, se você estiver no ônibus ou no metrô. Você pode brincar de pisa no preto, pisa no branco, pula a linha, se você estiver andando a pé com seu filho. Ou de descobrir qual é a placa do dia. São várias brincadeiras que você consegue colocar nesse momento de trânsito. Aliás, trânsito é uma coisa que nas cidades grandes é um problema. Então, em vez de se estressar com o trânsito, aproveita o momento que você está no trânsito com o seu filho e brinca. Vai ser ótimo para tudo. Quer outra dica de janela, de oportunidade que você tem no seu dia a dia, com certeza? A espera. Pode ser a espera do restaurante, a espera do médico, a espera na fila. Todos esses momentos de espera, em geral, deixam a gente mais ansiosos, especialmente se a gente está com as crianças. Esse é um excelente momento de brincar. Na hora que você começa uma brincadeira nesses momentos de espera, a tensão alivia e você tem a oportunidade de brincar com seu filho, sem ter que ter aquele momento do dia especial para brincar. Então,
Olhe na sua agenda, pega esses momentos que você está com seu filho, essas janelas que acontecem no dia a dia. A hora do banho é outra janela, a hora da refeição é outra janela que vocês podem brincar juntos. O momento um pouco antes de dormir, na hora que você está contando uma história, a história pode ser contada de uma forma mais divertida. Você pode usar uma lanterna, apagar todas as luzes e contar a história só com lanterna, iluminando o livro. É uma forma de inserir a brincadeira no meio da história, numa atividade que você faz com seu filho todos os dias. Então aproveite essas janelas, aproveite essas oportunidades para que o brincar não seja um peso. Além disso, tem uma outra coisa que você pode incorporar na sua vida, que vai fazer da sua vida muito melhor, muito mais feliz, muito mais tranquila, e você não vai ter tanto problema de tempo para brincar. Se chama atitude brincante. O que é essa atitude brincante? Muitas vezes a gente recebe lá no Tempo Junto perguntas de pessoas que falam que não gostam de brincar, ou que não sabem brincar, e que, portanto, acabam tirando a brincadeira do relacionamento com os filhos. O que normalmente a gente percebe nesses casos? Que o que a pessoa não gosta ou não sabe é a brincadeira formal, aquela brincadeira, o pega-pega, o esconde-esconde, a brincadeira tradicional. Mas o que ela não percebe é que nas atividades do dia a dia ela já consegue ter uma atitude brincante com os filhos. Por exemplo, cantar. Por exemplo, dançar ao som de uma música enquanto você está no carro, ou mesmo quando você está em casa. Isso é uma atitude brincante, que necessariamente não é a brincadeira, mas é uma atitude que você assume perante a vida mais leve, mais alegre, menos estressada e usando a brincadeira, usando aspectos do brincar no seu dia a dia. Bom, o Murilo, vocês também sabem, foi humorista, certo? E eu acho os vídeos dele incríveis porque ele tem essa pegada assim de bom humor. Só que no dia a dia você não precisa ser nem palhaço, nem humorista que nem o Murilo para ter uma atitude brincante. Atitude brincante não significa isso, você ficar contando piadinha ou fazer gracinha o tempo todo com seu filho, porque nem todo mundo tem esse espírito, nem todo mundo é assim. Atitude brincante é você, por exemplo, vamos chamar para a hora do banho. Você pode escolher por ficar olhando no Cronos, no seu tempo do relógio e falar, vamos tomar banho, daqui a pouquinho, vamos tomar banho. Aí você já tá bem irritado, fala assim, então, eu já não falei que é pra ir tomar banho? E aquela situação vira um estresse. Essa é a sua opção número 1. Agora você tem a opção número 2. A opção número 2 eu vou falar assim, filho, vamos dar um pique até o banheiro, vamos ver quem chega primeiro? Ou então, vamos hoje pro banheiro fazendo um passo diferente? A Patrícia Marinho conta a história na casa dela, que é o passo de bailarina ou o passo de gigante. Então ela vai com a filha dela pro banheiro, ou fazendo passo de bailarina, ou fazendo uma musiquinha assim. Ahá, uhul, passo de gigante. Ahá, uhul, passo de gigante. Isso é uma atitude brincante. É você mudar a forma como você vai convencer o seu filho a fazer alguma coisa de uma forma mais leve, mais tranquila. Em casa, outro exemplo. A gente tinha uma certa dificuldade para fazer meus filhos escovarem os dentes. Escovar os dentes antes de dormir, principalmente, era uma coisa que ninguém gostava. Aí eu queria uma musiquinha, que é assim. Escovando o dente, escovando o dente, escovando o dente. Tchurubirubiru. E com essa musiquinha, eles curtiam escovar o dente. Então, em vez de eu ficar brigando o tempo todo para eles fazerem alguma coisa, a brincadeira, você pegar essas brincadeiras pequenininhas, rapidinhas, andar em cima do pé, são todas brincadeiras que você joga no seu dia a dia, no momento que aquilo está acontecendo, e você tem uma atitude brincante, muito melhor do que ficar estressado. Quando você tem um repertório grande de brincadeiras, fica mais fácil você tirar uma da cabeça na hora que está acontecendo alguma coisa, pegar, jogar essa brincadeira e passar a ter uma atitude mais brincante. Então é legal você ter lugares onde você possa pesquisar brincadeiras,
conhecer brincadeiras. Existe brincadeira para todos os gostos, para todos os tipos de pessoa. Existe brincadeira para quem é mais tranquilo, existe brincadeira para quem é mais agitado, existe brincadeira para quem prefere fazer uma coisa mais concentrada, existe brincadeira que você pode encaixar no seu dia a dia porque dura 10 minutinhos, 5 minutinhos. Existem brincadeiras que duram mais para quando você precisa passar mais tempo com o seu filho em algum lugar. Pesquisando brincadeiras, aonde, Paty Camargo? Murilo, dá licença, vou fazer propaganda. No Tempo Junto, por exemplo. www.tempojunto.com. Lá tem um arsenal de brincadeiras com todas essas variações que eu já falei, que você pode pesquisar. Mas não é só lá. Existem livros e outros sites que também trazem muitas atividades e dicas de brincadeiras. E quanto mais você der uma pesquisada, mais der uma olhada, mais você vai ter instrumental para tirar aquela brincadeira e ter sempre uma atitude brincante. Bom, eu e a Patrícia já falamos bastante nessa aula. Eu espero que você tenha visto coisas que você ainda não conhecia. Mas vamos fazer um resuminho do que a gente falou? Olha só, a gente viu nesse papo que a infância está muito acelerada hoje em dia e a gente tem que aprender a lidar melhor com isso. A gente viu o quanto são importantes as habilidades socioemocionais, que são aquelas que fazem a relação inter e intrapessoal das crianças. Você também conheceu o que são as funções executivas, qual a importância delas para a criança e para que ela se torne um adulto muito mais completo. Você também viu como é que funciona a arquitetura do cérebro das crianças e o que a gente pode fazer para ajudar nesse momento em que o cérebro das crianças estão se desenvolvendo. E a gente também falou do quanto é importante o prazer da relação entre você e o seu filho, do vínculo que é criado principalmente com o brincar. A gente também falou que a brincadeira é um canal de comunicação entre você e o seu filho e entre o seu filho e as coisas do mundo que ele está vendo. Brincar é bom também pra gente como adulto. A gente também viu que é importante ter um tempo para brincar. E que o tempo da criança é diferente do tempo do adulto e que é possível sim a gente abrir um tempo para que a brincadeira aconteça tanto na vida da criança quanto na nossa vida, aproveitando as janelas do tempo, aproveitando as janelas de oportunidades do dia a dia, ajeitando a nossa agenda e fazendo da brincadeira não uma obrigação, mas algo que acontece no nosso dia a dia. E você viu que ter uma atitude brincante é muito importante para que você tenha uma vida melhor, menos estressada, um melhor vínculo com o seu filho, e essa atitude brincante não precisa ser necessariamente saber, gostar ou querer brincar, mas levar a vida de uma forma diferente. A gente colocou ao longo dessa aula várias frases de pesquisadores, de pessoas envolvidas com o desenvolvimento infantil e com o brincar. E agora eu vou terminar com uma frase que é minha e da Patrícia Marinho, que resume um pouco o que a gente fala sempre no Tempo Junto. Os pais precisam saber que a brincadeira é fundamental para o desenvolvimento dos filhos. E a brincadeira está aí, à mão, todo momento no nosso dia a dia. Como é que a gente ainda não sabia disso, né? Bom, eu quero agradecer... Peraí que eu quero me despedir também. Olá! Então a gente queria agradecer o seu tempo, esse período todo que você passou assistindo a nossa aula, muito obrigada. A gente espera que a brincadeira faça realmente parte da sua vida. Que a atitude de brincante mude a sua vida como mudou a nossa, né? E que você tenha uma ótima relação com o seu filho a partir do brincar. Bom curso, tá bom? Tchau, tchau! Tchau!